Vamos lá, gente, vou ser direto e objetivo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou ser direto e objetivo. Eu estava em outro vídeo, mas tive que cortar, em outra live, levando uma instrução, mas tive que cortar. E eu prometi que eu ia concluir o assunto que eu falei na outra live, no outro vídeo, ia fazer outro vídeo para concluir. E nesse eu vou ser objetivo. Eu estava falando que o maior grupo de pessoas que vão para o juízo são os religiosos. Não são os bêbados, não são os prostitutos, não são os ladrões e os malfeitores. O maior grupo de pessoas que vão a juízo e não vão se salvarem são os religiosos. Aí você vai me perguntar, mas irmão Wellington, por que o senhor está julgando? O senhor está falando isso por quê? Bem, a palavra de Deus, ela nos mostra um caminho. Aliás, vou repetir, eu falei errado. Ela não mostra um caminho. A palavra de Deus nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos mostra a verdade. A palavra de Deus nos mostra a vida. A palavra de Deus nos mostra por onde chegar a Deus o Pai, e sem Ele ninguém chegará. E tudo isso é Jesus. Amém? Vamos lá. A religião é um caminho paralelo que leva as pessoas a acreditarem que vão chegar a Deus, que estão na verdade de Deus, que estão no caminho para Deus, que estão tendo vida com Deus. A religião é um caminho paralelo que desvia o homem de Deus, e o pior de tudo é que a multidão que estão nelas, independente qual seja ela, católica, evangélica, espírita, budista, xiita, mormon, testemunho de Jeová, adventista, assembleia, batista, seja qual for a religião, qual for a instituição religiosa, qual for a igreja, todo conceito religioso é vã. Todos. Mas, irmão Wellington, você está julgando, você está dizendo que todo mundo agora vai para o inferno. Se não tiver em Cristo, vai. Vai sim, não é eu que digo. É a palavra que nos traz essa verdade. Eu vou dizer para você. João 3, 36. Nos revela o seguinte. Tchau. Nos revela o seguinte. Quem tem o Filho de Deus, escute isso. Não fique aí dentro do seu, da sua melancolia, do seu senso de justiça, da sua coisa dizendo que está julgando. Não. Julgar é você falar precipitado, sem causa de conhecimento. Eu não estou julgando. Eu estou falando a verdade que revela a palavra de Deus. E essa é a verdade. Não é o que ensina A, B, C, nem nenhuma religião ou igreja. A palavra de Deus, preste atenção no que diz a palavra. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele para sempre, ou seja, eternidade. Essa pessoa vai sofrer a ira eterna de Deus, que não está em Cristo. Ela pode estar em qualquer canto. Então, veja o que a palavra nos ensina. O que é que a religião ensina ao homem? Primeiro, sabe o que significa a palavra religião? Já começa no entendimento errado. A palavra religião no grego quer dizer religare. Religar o quê? O que é que você vai religar dentro da religião? O homem com Deus? A religião não religa o homem com Deus. Quem religa é Cristo. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz o texto que Deus estava em Cristo, religando o homem com ele mesmo, reconciliando. Deus não o deixou e não estava em religião, estava em Cristo. Então, eis o motivo porque eu digo que a maioria do grupo de pessoas que vão para o inferno são os que estão vivendo a religião, os religiosos. Por quê? Porque eles entendem que
que por meio da religião estão servindo a Deus. Estão em Deus. Eles entendem que por meio da religião são merecedor da graça de Deus, da bênção de Deus. Estão justo e justificado por meio da religião, da sua vida religiosa, da formalidade religiosa, do sacrifício religioso, dos trabalhos religiosos. É ou não é assim, irmãos? Eu peço a você que me compreenda no que eu estou falando. Examine o que eu estou falando e vá buscar a fonte e o princípio por onde eu falo, que é a palavra. A maioria das pessoas dentro das religiões, a confiança dela está na religião e na vida religiosa. A santidade, a justiça, o merecimento delas é por causa do trabalho e da religião delas. A palavra religião quer dizer religare. Logo, o religare de Deus não é uma religião, não é uma igreja religiosa, não é uma igreja instituição evangélica, não é nenhum desses meios. O religare de Deus é Cristo. Ele disse isso em João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o caminho. Não é nenhuma religião ou igreja evangélica. Ele é a verdade. Não é nenhuma religião e nem igreja evangélica. Ele é a vida. Não é por nenhuma religião nem por nenhuma igreja evangélica. E ninguém vai a Ele senão ao Pai. Não é por nenhuma religião e nem por nenhuma igreja evangélica. É por Cristo, em Cristo. É por isso que eu digo a você que o maior número de pessoas que vão para o inferno, que vão sofrer o juízo, são irreligiosos. Não são os adúlteros, não são os bêbados, não são os roubadores, não são os ladrões, são os religiosos. Quando Jesus veio ao mundo, o maior confronto e a maior dificuldade, a maior resistência a Cristo, não foi os ladrões, não foi as prostitutas, nem os prostitutos. Foram os religiosos, judeus, das suas religiões. O maior grupo que resistia, confrontava, fazia oposição a Cristo, eram os religiosos, os corações mais duros para o Evangelho, para a verdade de Deus. Não era dos prostitutos, não era dos ladrões, nem dos malfeitores. Eram os dos religiosos. Por quê? Porque se julgavam santo, justo, perfeito e merecedor de Deus. Se julgavam de Deus mais do que os outros que estavam em santidade. Não se sentiam pecadores. Eram esses que estavam dentro da maldição do inferno, muito maior do que os outros. Jesus nunca disse a nenhum pecador comum que vivia dentro do pecado explicitamente. Porque os religiosos também são pecadores. Mas eles vivem dentro de uma aparência de vida de santidade. E muitos pensam que eles são santos. Os religiosos. Mas, irmão, o religioso já está falando de quem? De todo aquele que não vive em Cristo, que não é cristão, que não guarda, que não pratica a palavra de Cristo. Todo aquele que vive dentro de conceitos, de princípios religiosos, dentro da direção de homem, em instituição religiosa. Esses são os religiosos, que estão guardando e devotando sua vida, não a Cristo, mas a uma igreja, uma religião, dentro dos preceitos dos homens, numa instituição. Esses são os religiosos, que não estão com o seu entendimento na palavra de Deus, que não faz o combate da fé do Evangelho, mas o combate da sua fé na religião, das suas crenças, dos seus dogmas religiosos, da sua doutrina religiosa, da sua instituição religiosa. Porque a igreja de Cristo não é uma instituição religiosa dentro da hierarquia do domínio e da autoridade do homem. A igreja de Cristo são pessoas que estão dentro do domínio, da direção e da autoridade de Cristo, pela palavra dele, guiado por ele, estando nele. Deu para entender isso? Então, por isso que eu digo que o maior número de pessoas que vão sofrer o juízo não são os ladrões,
não são os prostitutos ou as prostitutas, não são os assassinos nem assassinas, não são os bêbados nem as bêbadas. O maior grupo de pessoas que está indo a juízo são os religiosos. Porque esses, pela sua mente corrompida na religião, pelo seu entendimento obscurecido da verdade do Evangelho, eles entendem que são de Deus e os outros não. Eles entendem que são santos e os outros não. Eles entendem que já estão livres e já estão em Deus e os outros não. E o pior é isso, que eles estão na mentira. Porque a religião, a religiosidade, a vida religiosa, as práticas e a devoção religiosa, seja qualquer instituição, igreja, religião, não leva o homem a Deus. Não é essa vida que faz o homem andar com Deus. Não é esse o caminho para o homem andar com Deus. Não é essa a verdade para o homem viver guardando e praticando de Deus. É Jesus e a palavra de Cristo. Não é nenhum ritual, nem cerimonial, nem doutrina, nem preceitos de religião alguma formada por homens. Por isso que Paulo vai dizer, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, dá uma lidinha lá o que diz, que os homens, muitos, serão condenados, porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. Antes tiveram prazer na iniquidade. Por isso que serão condenados. Porque não receberam a verdade. Por onde eles poderiam se salvar? Andaram na mentira. Andaram no engano. Com a mente entenebrecida. Não tendo a iluminação, o esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo, pois esse é o trabalho do diabo, não é tirar ninguém de igreja e tirar ninguém de religião alguma. O trabalho do diabo é cegar o entendimento do povo para não conhecer a verdade do Evangelho, o único meio de informação por onde a gente tem o conhecimento para chegar a Deus, para entrar na presença de Deus, para ter acesso a Deus, pelo aquilo que o Evangelho nos mostra. E como os homens estão com seu entendimento corrompido, privados da verdade, o diabo cega eles e tira deles o entendimento da palavra, porque eles não têm valorizado a palavra, eles continuam perdidos, cegos, julgados e condenados numa vida sem Deus, sem paz, sem salvação neste mundo, porque estão se conduzindo na mentira do diabo, dentro das suas religiões, dentro da sua formação doutrinária de moral, de preceito, de valores, de proibição, de norma, de regra, que é colocada, imposta não por Deus, mas pelos homens, dentro das religiões. Porque a religião é um caminho criado, estabelecido, um conjunto de regras, não por Deus, pelos homens. Porque o princípio e os preceitos de Deus não está em religião, está em Cristo, na palavra, na doutrina, no Evangelho de Cristo. Então eis o motivo pelo qual eu digo que a maioria das pessoas que vão para o inferno são as que vivem nas religiões. Vamos analisar comigo. Os muçulmanos são milhares de muçulmanos. Os católicos são milhares de católicos dentro da religião católica, dos preceitos do catolicismo romano, vivendo como se fosse para Deus, aonde devotam e consagram sua vida dentro daquele ritual, daquele trabalho e obrigações, como se fosse para Deus. Vamos analisar comigo os mormons, os testemunhos de Jeová, os espíritas, os evangélicos, porque não vem aqui colocar, não, mas a igreja evangélica é a verdadeira, é de Deus. A igreja de Deus não é uma instituição evangélica. A igreja de Deus não é uma igreja, instituição de Roma, a igreja católica romana. A igreja de Deus não é uma instituição com regras doutrinárias levantada por Charles Taze Russell, os testemunhos de Jeová. A igreja de Deus não é uma instituição criada nos ensinos doutrinários de revelação de Ellen G. White, adventista do sétimo dia. Nem tampouco de revelação de anjo dado a Joseph Smith, os mormons. A igreja de Deus são pessoas que estão dentro da palavra, da visão, da revelação de Deus,
que é Cristo. Cristo, a palavra dele, o Evangelho. A igreja de Deus é quem está em Cristo, é quem crê no Evangelho, é quem está selado pelo Espírito Santo. Agora, analisa todos esses grupos religiosos que eu falei. Tem muitos outros que eu nem conheço o nome. Agora, vá analisar a doutrina que eles vivem, os preceitos, os valores espirituais que eles guardam. Vá analisar a doutrina da salvação que eles pregam, a doutrina da justificação que eles pregam. Vá analisar o que eles pregam, como o homem chega a Deus. Analise o que ensina toda a doutrina dessas religiões que eu falei. Para o homem ter a vida com Deus, para o homem chegar a Deus, para o homem ser agraciado com Deus, para o homem ter o mérito para alcançar a salvação de Deus. Analise o que ensina essas religiões todinha que eu falei. Todos falam de Deus. Todos dizem que é de Deus. Todos dizem que ensinam o caminho para Deus. Dizer, até o diabo diz que é Deus. Ele não diz que é de Deus, o diabo se faz Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que não é de se maravilhar se os ministros de Satanás se transfiguram em ministro de Cristo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele engana pessoas se fazendo ser um anjo de luz. Quantas pessoas estão aí com a ideia de que viu um anjo, uma luz, o homem de branco trouxe para ele uma visão, uma revelação? Cuidado, irmão. Não te deixa levar por essas visões, não. Aqui, ó, a regra de fé e prática do cristão é a palavra. Para julgar o que é e o que não é de Deus é aqui. Não é visão nem revelação. Ah, porque Deus me revelou o quê? Cuidado, irmão. Tem coisas que o diabo usa o mentiroso para te revelar que acontecem. E você, por não ser prudente, vai pensar que foi Deus. Lá no final, ele tira você da verdade e você vai para a mentira. Então, todas as pessoas que estão sendo conduzidas e formadas dentro dessas religiões que eu falei, elas não estão dispostas a ser confrontadas com a verdade. Elas não estão submissas nem formadas nela o entendimento da verdade. Porque elas são discípulas, não de Cristo, mas de suas religiões. O católico é discípulo do catolicismo romano. O evangélico é discípulo das igrejas evangélicas pregada a doutrina que os pastores dão. O muçulmano é discípulo do islamismo, a doutrina do Islã. Os mormons são discípulos da doutrina de Mormon. Os testemunhas de Jeová são discípulos da Sociedade de Torre de Vigia, dos ensinos de Charles Taze Russell. Os adventistas do sétimo dia são discípulos de Ellen Goldwhite, a profetisa que trouxe a ideia do juízo investigativo, a ideia de guardar o sábado, a ideia de que a alma morre. E por aí vai. Todos os religiosos seguem os princípios aonde estão formados de sua religião. E com isso, eles negam a verdade, desprezam a verdade e resistem à verdade. Logo, você acha que eles vão ser livres do juízo só porque está vivendo uma formalidade dentro de uma religião, praticando caridade, bondade e justiça? O que leva o homem a uma vida com Deus, a alcançar o perdão de Deus, é ele crer na verdade, andar pela verdade e se converter à verdade. Não é estar dentro de nenhuma igreja vivendo uma vida do bem, uma vida justa, uma vida santa, por meio de usos e costumes, por meio de bondade e de caridade. Não, meus irmãos. Você só pode estar em Deus, ter vida com Deus, alcançar e ser alcançado pela graça de Deus, se você conhecer a verdade que liberta, crer nela e se manter nela até o fim. Até a fé que leva você a Deus, a fé que leva você a alcançar o dom gratuito de Deus, você só pode ter, só pode ser gerada no seu coração quando você ouvir a verdade do Evangelho. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. É por essa fé que a gente alcança o dom gratuito de Deus, quando a gente ouve a pregação do Evangelho. E aí alcançamos o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 7 e 8, 8 e 9. Então,
Cuidado, saia da religião, venha para Cristo. Deixe de ser escravo de vida religiosa, seja liberto para viver em Cristo, na palavra de Cristo, andando na verdade, sendo livre pela verdade, estando na verdade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Esse é o meu papel, pregar a verdade, anunciar a verdade a todos. Independente, não estou aqui pregando o meu conceito, minha ideologia, o conceito doutrinário da minha religião, porque eu não tenho igreja e nem tenho religião. Eu sou cristão, faço parte, sou membro da igreja. Alguém perguntou a mim assim, irmão, qual é a sua igreja? Eu digo, eu não sou nem de nenhuma igreja e nem tenho igreja. Eu sou membro da igreja de Cristo. Agora, congregar com os irmãos na fé, que são membros da igreja, eu congrego. Ali está congregado membros que formam a igreja. Não é a igreja que eu sou. Eu não preciso estar em igreja. Eu tenho que ser igreja. Em Cristo eu sou membro que formo a igreja. Agora, eu tenho que congregar, não é dentro de igreja, é congregar sob a palavra de Deus, em qualquer local, entre os irmãos que são membros, que formamos a igreja. A igreja congrega, não é a igreja que eu tenho que congregar. Não é o local igreja que eu tenho que estar para ser de Deus. Eu tenho que ser igreja, membro, que congrega em qualquer lugar. É a igreja que congrega, não é na igreja. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, esse é o meu trabalho. Esclarecer, instruir, corrigir, orientar, repreender, ensinar, exortar, levar o que a palavra ensina. Se você não concorda com o que eu trouxe aqui, me traga um argumento plausível da palavra, faça um vídeo me refutando. Então, me convide aí para a gente trabalhar o debate, né? Discutir aí o seu questionamento e vamos trabalhar a verdade, né? Eu sempre digo, eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade e busco estar na verdade. Eu posso sair sim, e se eu estiver fora, me corrija na verdade, pela verdade, que é Cristo, a palavra dele, o Evangelho de Cristo, amém? Se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, esse não vem de Deus, esse não traz o ensinamento de Deus. Então, se você me provar que eu estou fora da instrução de Cristo, eu vou reconhecer e vou me corrigir, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, fique na paz. Quer mais instrução? Quer mais conhecimento de assuntos que esclarece? Se você não tem muita facilidade de ler a Bíblia, pegue a Bíblia e vá lá no meu canal no YouTube, no Kawaii, ou então aqui no Face. Tem vários vídeos, trabalhos já prontos para você ser esclarecido e analisar. Use a palavra dentro do que eu prego, do que eu falo, para julgar. Amém? Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus.